Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, continuando o nosso curso gratuito de desenvolvimento de um sistema moderno utilizando a VCL do Delphi. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso curso com a tela de cadastro de usuários e consulta de usuários. Para quem ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like para ajudar o nosso canal. Eu estou com o nosso sistema aberto aqui, pessoal, e eu abri a Unity Profissionais e a Unity Cliente Consulta, porque a gente vai fazer uma tela igual a essa para seguir o padrão e o layout que a gente está utilizando no nosso sistema, tá? Então eu vou vir aqui no File, New, VCL Form Delphi, vou tirar o caption dele, colocar a borda como nenhuma, BS None, mudar a posição de abertura do nosso formulário, então eu venho aqui no Position e coloco PO Main Form Center, para ele ter como referência o centro do form principal. E aí depois eu dou o nome para esse formulário de Form Usuário Consulta. Então esse formulário vai ser o formulário que vai abrigar a consulta dos usuários que já estão cadastrados no nosso banco. Vou salvar ele, vou dar o nome de Unity Usuário Consulta, lembrando que se você quiser adquirir os códigos fontes desse sistema e de todo o vídeo que é lançado no nosso canal, clica no primeiro link da descrição que eu mostro como fazer o download. Depois de feito o form de usuário consulta, pessoal, a gente vai repetir para o usuário cadastro, tá? Eu copiei o conteúdo do cliente consulta e joguei aqui no usuário consulta. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o usuário cadastro. Criar um novo form, dar o nome para ele de form usuário cadastro. Vou tirar a borda dele e o caption, igualzinho eu fiz no outro. É assim que a gente está mantendo o nosso padrão. Então eu coloco aqui Board Style None e a posição de abertura dele também no Main Form Center. Vou salvar essa unit com o nome de unit usuário cadastro, que vai ser a unit responsável por cadastrar novos usuários. E aí eu vou vir aqui no Unity Profissionais, selecionar aqui os componentes desse form, dar um Ctrl C e jogar ele aqui no usuário cadastro. Eu vou dar uma pausa com o vídeo porque agora é só renomear de profissional para usuário e de cliente para usuário. Então, eu deletei o grid que tinha aqui, porque eu não vou utilizar. Então eu vou dar uma pausa no vídeo, vou renomear e depois eu volto assim que tiver tudo certo, tá? Porque aqui não tem segredo, pessoal. Aqui é Ctrl C, Ctrl V. A gente seguindo o padrão consegue fazer um form mais rapidamente. Se eu vier aqui no Project View Search, ele vai estar criado esses dois formulários aqui de usuário. Então eu vou deletar ele dessa criação automática, porque a gente vai criar ele manualmente, tá? Bom, pessoal, depois de alterado todos os campos, então aqui o usuário consulta ficou consulta de usuários, digite o nome do usuário que deseja encontrar e pressione Enter. O botão ali, em vez de ser novo cliente que estava no formulário anterior, é novo usuário. O dbGrid nosso tem dois campos, que vai abrigar o código e o nome do usuário. E embaixo o botão selecionar e cancelar. E aqui no cadastro eu tenho o nome do usuário, com asterisco porque é obrigatório o preenchimento, grupo de usuário e nível de permissão, e um botão para inserir um novo nível de permissão. Então a gente vai definir as permissões que cada usuário vai ter, tá? É só alterar o nome aqui que faltou, esse é BTN grupo, e embaixo eu tenho a senha e a confirmação da senha. Isso evita que o usuário digite uma senha errada, pensando que ele digitou corretamente e depois não consiga entrar. Então a gente faz esse segundo campo aqui, confirmar senha, que pode ser chamado também de repetir senha, para garantir que não haja um erro de digitação, tá? Então, dessa forma a gente cria os nossos dois formulários. Depois, na próxima aula, a gente vai criar o de permissão.
E agora a gente vai inserir o código. No botão cancelar, eu vou dar o close no formulário, assim como aqui também no consulta. Quando ele clicar no cancelar, eu dou o close no formulário. Depois eu preciso fazer a chamada desses formulários. Então eu vou abrir aqui o form principal, tem o botão de usuário. Quando clicar aqui, ele vai chamar o nosso usuário consulta. Então eu vou copiar esse código que está embaixo aqui, porque a gente vai criar da mesma forma, com try finally. Então, vou dar um Alt F11 para poder inserir na uses o usuário consulta. Então, eu coloco aqui form usuário consulta recebe tform usuário consulta.create e embaixo eu dou o show modal e no finally eu libero ele da memória, evitando o memory leak. Então, dessa forma a gente cria o nosso formulário de consulta, tá? Quando clicar nesse botão aqui. E agora, pessoal, eu preciso fazer a chamada do usuário cadastro quando clicar nesse botão de novo. Então eu vou fazer a mesma coisa, copiar o código do try finally para facilitar aqui, tá? Então eu vou vir aqui, copiar esse try finally, dar um Ctrl C e aqui um Ctrl V no botão novo, né? Nesse botão aqui, ó, pessoal. Então eu dou um Ctrl V e aqui eu adiciono na uses o usuário cadastro, tá? Eu já tenho ele adicionado aqui, por isso que não apareceu nessa listagem. E aí eu posso fazer a criação desse form aqui dentro do try finally. Ó, tá na uses aqui, tá? Então não esquece de adicionar. Form usuário cadastro, recebe o tform usuário cadastro e depois eu dou o show modal e no final eu coloco o free. Tá? Vamos compilar para ver como é que ficou. Vou confirmar aqui, vou clicar no botão usuário. Ele vai aparecer todos os usuários que estão cadastrados. Se não tiver aqui o que eu desejo, eu clico em novo e aí eu adiciono o nome, o nível de permissão que ele vai ter, a senha e repetir a senha para garantir que ela esteja correta, tá? Então dessa forma a gente finaliza a aula de hoje. Não esquece de deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.